Olá, eu me chamo Edna Valéria do canal Semeando a Palavra. Estou deixando aqui vários anúncios de vídeos anteriores, espero que você goste. Hoje nós vamos ainda falar sobre a oração, porque é um assunto muito solicitado nesse tempo de pandemia. E eu peço então que, se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Por que precisamos orar? Em primeiro lugar, a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece, nos prepara para os confrontos do dia a dia. A oração é como uma chave que abre portas. Sim, abre portas. Para quê? Para agradecer, pedir, suplicar. Lembrando que a súplica é algo que está acima do pedir. Para honrar, glorificar, exaltar. Exaltar a quem? Ao nome, à pessoa do nosso Deus Criador, poderoso no céu e na terra. Existe até um hino que fala sobre isso. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. A oração, ela pode ser feita de diversas maneiras. Pode ser individual. Daniel orava sozinho. Você pode achar esse relato na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel orava 3 vezes ao dia, fazia orações de gratidão. E o texto dizia bem, como era de costume fazer. Ele não orava apenas nos momentos de crise. Não era hábito de alguns dias, e sim hábito de todos os dias, na crise ou fora da crise. Jesus também gostava de orar sozinho. Aliás, esses relatos são valiosos para nós, algo que realmente precisa ser seguido. Jesus só não nos ensinou com atitudes, como também nos ensinou como devemos orar. O ensinamento prático, porque a oração é uma conversa. E se estamos conversando com alguém. E esse alguém é a nossa referência. Por isso, estamos suplicando a Ele, a Deus, a nossa referência maior. Nada se iguala a essa referência. Então, aí sim poderemos abrir o nosso coração e pedir com confiança. A oração, ela pode ser em dupla ou com mais pessoas. No livro de Atos, no capítulo 16, verso 11, Paulo e Silas, em viagem missionária, tiveram uma experiência interessante. Era sábado, eles saíram da cidade onde estavam, foram para a beira do rio, estavam procurando um lugar calmo, tranquilo para orar. E quando chegaram, o lugar já estava ocupado com algumas mulheres. E naquele lugar, na beira do rio, houve um verdadeiro culto. Eles oraram, ministraram a palavra, e a Lídia, que era uma mulher muito conhecida no local, comerciante, vendedora de púrpura, era uma das mulheres do grupo, e a Bíblia diz que ela sentiu o seu coração arder quando escutava os missionários orando e ministrando a palavra. Aquela mulher se converteu, e os missionários Paulo e Silas foram à sua casa, e chegando lá, o restante de sua família se converteu também. A oração, ela pode ser em voz alta, para que outras pessoas ouçam e acompanhem. Jesus na cruz, pouco antes de falecer, ele orou em voz alta e ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Em outro relato também, nesse mesmo momento na cruz, ele também disse: Deus meu, por que me desamparaste? E por último, ele também deixou registrado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas orações foram registradas. Pessoas ouviram, pessoas que estavam ali testemunharam. E esse ato atravessou séculos e séculos, gerações e gerações. Mostra que em todo tempo nós devemos orar. A oração pode ser em pensamento. A mulher do fluxo de sangue que Jesus curou, em pensamento ela determinou a sua vitória. Ela disse: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada.
e foi curada de fato. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Qual a posição correta para orarmos? Em pé, sentado, deitado, ajoelhado? Não existe critérios que determine de qual maneira devemos orar. Lembrando que pessoas hospitalizadas não poderão ajoelhar. O enfermo acamado geralmente encontra-se deitado e nem por isso será impossibilitado de fazer orações, porque mesmo deitado, ele pode direcionar o seu pensamento, como o testemunho anterior da mulher, e Deus, que escuta as mentes e sonda os corações e sabe os pensamentos, ele poderá atender, ouvir cada oração feita. Ezequias, o profeta do Velho Testamento, ficou doente, à beira da morte, e outro profeta foi visitá-lo levando uma mensagem de Deus. E a mensagem era essa: você vai morrer, não se recuperará. Deitado como ele estava, ele virou para a parede e orou ao Senhor. E a sua oração foi linda e sincera. Ele disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E ali ele chorou amargamente. O mensageiro já tinha saído do quarto, estava lá fora, já saindo do palácio. Mas Deus disse a ele, ao mensageiro: volta rápido e diz ao meu servo que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou acrescentar 15 anos à sua vida. Qual a oração que funciona? Segundo o relato bíblico pelo apóstolo Tiago, a oração que funciona é a oração da fé. Não é a oração longa, não é a oração curta, de tom alto ou baixo, não é a oração feita sentado, em pé, ou de que maneira seja. A oração que funciona é a oração da fé. É a oração da fé que causa impacto no coração de Deus. Se tiver fé, proezas acontecerão. Para nos aproximarmos de Deus pela fé em oração, em Hebreus, capítulo 11, verso 6, também nos orienta: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha, nós temos outros relatos na Bíblia que falam sobre a oração. Relatos de homens, mulheres, profetas, reis, apóstolos, discípulos. E nós temos também relatos hoje em dia de muitas pessoas que estão próximas de nós. Talvez você conheça alguém que já tenha feito uma oração, que já tenha buscado a Deus e Deus tenha atendido. Talvez você conheça alguém que tenha experimentado um grande milagre. Nesse tempo de pandemia, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, mas eu quero dizer, por isso que eu estou trazendo a colaboração com esse vídeo, porque a oração é algo muito importante para nós. Não conseguiremos ir adiante se não tivermos uma vida de oração com Deus. Então, que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, passe ele para outras pessoas, não é? Para que outras pessoas estejam também sendo abençoadas como você foi ao ouvir esse vídeo. Te encontro no próximo vídeo. Olá, eu me chamo Edna Valéria, do canal